Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Saúde e Negócio. E hoje eu tenho duas convidadas especiais aqui que eu tive a honra de trazer nesse podcast hoje, nesse episódio que vai ter muita entrega de comunicação, porque se for sobre comunicação a gente está muito bem servido aqui no podcast, não é não, João? Muito bem servido. E olha só, antes de começar e fazer com que ela se apresente para vocês, eu vou falar do nosso patrocinador master aqui, que é a Prado Protein. Se você é um cara que treina, que pretende bater a meta proteica, você tem os melhores produtos do mercado hoje, que são Alfajor da Prado, né? Esse aqui você já conhece, que é o de morango, maravilhoso. Mas tem também novidade, hein? Tem os Alfajor de pistache, que acabou de ser lançado. Inclusive, vou provar aqui hoje. Já eu provo. Ó, para vocês provarem aí. Também quero, hein? Olha só. Saiu também um Alfajor de maracujá. Então, se você quer relaxar aí, ó. Não? Olha, Prado, manda mais, viu? Pistache esse, tá? E tem os brownies, que também acabaram de sair, tá? O creme de avelã, maravilhoso de avelã. Deixa eu mostrar aqui. O de avelã deles, nossa, o cookie. Tem o Olha isso. brownie Que chocolate, delícia. também maravilhoso. Então, Pra quem treina. teve muita novidade aí pra vocês, tá? Esses aqui vieram Você treina? com 10 gramas de proteína, tá? Então tem carboidrato e tem a novidade. Então, não deixe de comprar, não deixe de consumir. É muito bom para pré-treino e pós-treino. E é fit. Beleza? Ó, antes de fazer com que vocês apresentem, senhoritas maravilhosas, vocês estão lindíssimas. Ai, obrigada. Sejam muito bem-vindos aqui nesse podcast. É um podcast que fala de saúde e negócio. Eu acho que são duas coisas que a gente precisa estar levando mais para a população geral, levando para as empresárias, levando para os empresários. E fico muito feliz de vocês terem vindo aqui. Quero entender como vocês se juntaram essa amizade aí, né? Que eu acho que está sendo construída. E um grande negócio que está surgindo nessa confraria. É uma confraria, né? É uma confraria. É o comitê de empresário. É uma confraria, Top. Eu tô aqui hoje com a Mari Porcidônio pela segunda vez. E eu tô aqui hoje também com a Márcia Lucato. Eu vou começar por ela. Claro. Me apresenta aí. Fala um pouco de você, se você é de Limeira. Eu agradeço muito pelo convite. É uma honra estar aqui com você para falar sobre esse assunto tão importante que é sobre a mulher empreendedora, a mulher do dia a dia, né? A mulher empresária, todas nós. O Comitê de Empresária, para mim, foi um presente esse ano. Que legal. A nossa amizade, eu e Mari, tivemos assim uma conexão maravilhosa, sabe? Quando o universo conspira a seu favor. Então, quando me conectei com ela, eu senti que ali tinha uma amiga. Porque às vezes você tem um amigo muito próximo e que você, assim, às vezes não se conecta. Ou às vezes sim. Mas assim, a nossa amizade foi tão genuína. E aí, quando a gente se encontrou pela primeira vez, a Mari me viu entrando num evento e disse assim... Entrou uma luz, assim, eu quero ser amiga dela. Ela tem essas coisas. E quando a gente começou a falar sobre o que ela fazia e o que eu fazia, eu comecei a participar do Comitê de Empresárias lá em São Paulo e conhecer melhor, assim, esse mundo do Comitê de Empresárias de São Paulo, esse universo que eu não conhecia. E eu fiquei, assim, com os olhos brilhando, porque tem um diferencial, sim. Eu sei que na cidade tem muitos grupos de empresários, empreendedoras, são brilhantes, todas elas com a sua qualidade. Mas o Comitê de Empresárias brilhou meus olhos, porque assim, é um diferencial que faz você crescer dentro do seu negócio, dentro do comitê. Tem treinamento, tem network, tem troca, os encontros são especiais. E quando eu digo que são especiais, não é porque tem estrelas, tem pessoas famosas, não. É porque faz essa conexão acontecer. E a Mari vai contar agora para a gente o que significa um comitê de empresárias. Quando foi que surgiu? De onde veio a ideia? Foi você que deu origem? Como é que foi? Fala aí pra nós. Foi. Eu, na verdade, eu e a Carla, que é a minha sócia, a gente participava de alguns grupos e a gente sentia falta de algumas coisas, de alguns tópicos
que não acontecia. A gente ia, nesse era legal, mas faltava isso, nesse era legal, faltava outra coisa. Então, alguns tinham acesso, alguns tinham treinamento, alguns tinham experiências. E a gente falou, por que a gente não monta um grupo de amigas, porque até então a gente não imaginou que ia crescer desse jeito, um grupo de amigas onde a gente tivesse todos esses pontos que faziam falta para a gente. E aí nasceu o Comitê de Empresárias. E foi uma maneira, foi tão leve, foi tão gostoso, que uma empresária foi indicando a outra. Então, logo que a gente começou, o que a gente pensou? Por exemplo, nós começamos, o primeiro evento foi em novembro de 2024. Em janeiro de 2025, a gente já fez o primeiro pós-NRF. NRF é a maior feira de varejo que acontece no mundo há mais de 100 anos. Até na guerra, na Segunda Guerra Mundial, na Primeira e na Segunda Guerra, aconteceu. Então, o que a gente pensou? Vamos fazer o NRF, que ninguém, assim, a maioria das pessoas não conhecem NRF. Então, vamos fazer esse treinamento. Aí a gente viu que as mulheres, que as empresárias gostaram desse tipo de informação. E aí fomos criando, fomos fazendo evento, fomos fazendo treinamento, fomos fazendo experiências. O que a gente percebeu hoje, Andrei, é que, assim, tem muitos grupos de networking? Tem. É muito gostoso? É muito gostoso. Mas hoje as pessoas já não querem mais só o networking. As pessoas, principalmente com poder aquisitivo melhor, elas querem experiência. Elas já têm, muitas vezes, bom networking. Às vezes, a empresa já está, já está equilibrada, mas ela quer experiência, ela quer ir em lugares que ela não iria. Então, por exemplo, a gente foi ver a peça da Nani People e falamos com a Nani People, tiramos um monte de fotos com ela. A gente foi na Cidade de Matarazzo, e o diretor do Cidade de Matarazzo fez um tour com a gente, abriu, por exemplo, tem um espaço lá que vai ser um espaço de eventos para mais de 1.000 pessoas. Ele levou a gente no espaço que está sendo construído, explicou para a gente como vai ser. Então, estas experiências é que as mulheres, essas empresárias estão buscando acessos. Então, a gente tem Paulo Moraes, que é o dono da Espaço Laser. A gente tem Carol Duque, que é VP da Lacoste. A gente tem Ana Cláudia Badra, que é presidente do SEMEC. A gente tem nomes que, às vezes, a gente segue no Instagram. A Simone Viotto, que é dona da JK Estética, que é a maior clínica de estética do Brasil. Então, a gente tem pessoas que, às vezes, estas empresárias seguem. E aí, essas empresárias vão sentar à mesa com essas pessoas que já chegaram onde elas querem chegar. E aí isso é o comitê, só isso. Só isso, né? E eu fico, assim, impressionada, assim, pelo pouco que eu participei, e pelas várias Você entrou vezes... agora esse ano? Foi esse ano? Eu entrei, acho que tem... que a gente está participando de eventos, porque elas em São Paulo, elas têm sempre, toda semana, praticamente. E tem um dia 8, agora muito especial. Dia 8. E no dia 21, aqui em Limeira, vai ser a estreia. Já fui convidado. Já. Vai ter o almoço e vai ter alguma coisa à noite? A gente quer falar como mas vai pode ser? continuar, não perde raciocínio. Vai ter uma imersão numa das maiores fábricas de joias aqui de Limeira. Legal. Porque tudo isso que a gente usa aqui, muitas pessoas não sabem o processo de produção. Sim. Como faz, como cria, e até chegar ao produto final, passar pelo banho de ouro, sabe? E da prata, e chegar lá na loja, lá na Costa e Silva. Muita gente compra semijoias e não sabe que aqui é a capital brasileira, nacional da semijoia do Brasil e do mundo, né? Então, tem gente que ainda lembra de que aqui é a capital brasileira da laranja, e não é mais, né? Então, a gente tem que enfatizar bem esse lado aí de produção, de indústria na cidade, né? E enriquecendo a cidade, e que as mulheres conheçam esse outro lado, e que talvez isso torne uma profissão. Porque vender semijoias hoje é um caminho assim, olha, eu não tenho profissão, mas agora você tem. Entendeu? Então, inspirar pessoas a colocar assim na cabecinha delas que elas, através de participar do nosso comitê, ela vai ter oportunidades de crescer,
dentro do que for possível, dentro até da própria casa dela, com o que ela tem. De verdade. Então, o que eu falo para você de sentar na mesa certa, que é uma coisa que a Mari sempre fala, é assim, eu almocei numa dessas oportunidades com a Cristiana Oliveira. Eu era fã dela, eu assisti a novela que ela fazia, o Pantanal, uma global. Aí ela está na minha frente. Isso é oportunidade. É o que o Comitê de Empresárias cria para a gente. Está assistindo Nani People na primeira fila, e depois lá fora, todo mundo querendo uma foto com ela, e a gente está ali do ladinho, é um privilégio que o Comitê de Empresárias proporciona. Então, como isso para mim fez sentido, eu falei, poxa vida, é uma experiência que eu falo que dica boa é dica compartilhada. Então, eu gostaria que todo mundo tivesse um pouquinho dessa vivência do que me fez sentido. É a cara dela. É o orgulho, porque você sabe que quando eu e a Carla, a gente pensou, vamos expandir, né? Hoje a gente fez uma pesquisa através da Ferraz Pesquisas, que é uma empresa de pesquisas de grandes empresas, e 95% das nossas empresárias estão em São Paulo. Os outros 5% estão interior, outros estados, temos muitas fora do país. E aí a gente percebeu que muitas reclamavam porque os eventos acontecem sempre em São Paulo. Então vamos fazer alguma coisa fora? Vamos. Para onde a gente vai expandir? Na minha terra, né, que tem empresárias potentes, empresárias que fazem muito dinheiro e que às vezes pode compartilhar essa informação com as outras empresárias e pode aprender também. Então, a gente sempre tem o que ensinar, a gente sempre tem o que aprender. E aí, quando a gente foi pensar, mas precisamos de um rosto em Limeira, né? Quem vai ser nosso rosto em Limeira? Na hora a gente pensou na Márcia, porque a Márcia é solar, né? A Márcia conhece as pessoas, a Márcia conecta as pessoas, é uma característica dela, ela não faz isso por obrigação. E aí, a partir do momento que a gente coloca isso para ela, Márcia, vamos abrir Limeira e vamos fazer com que as empresárias de Limeira possam se conectar também com as empresárias de São Paulo, ela topou na hora, a gente ficou muito feliz. E eu muito mais, porque assim, Andrei, eu já tenho esse meu assim, jeito, eu sou curiosa, eu gosto assim, muito prazer, eu quero saber o que você faz, qual é o seu trabalho. Eu já sou assim, desde sempre, né? Eu sempre trabalhei com comunicação, desde os 20 anos no jornal, trabalhei na Câmara Municipal, sempre com pessoas. E como jornalista, sou socióloga também. Socióloga? Socióloga. Isso aí você não colocou lá no... Coloquei. Você colocou? Eficiências sociais. Mas aí eu falo assim, A gente pensa... Esquece que tem a ciência do negócio. Por que para mim, valeu muito a pena? Porque eu conheci o comportamento do ser humano na sociedade. Isso, para mim, acrescentou, em todos os lugares que você vai, numa palestra, num almoço de network, você sempre leva alguma coisa. Então, eu fiz um curso que, para mim, eu nunca trabalhei nele, mas ele trabalhou comigo, na minha cabeça, no meu coração, e entender o ser humano na sociedade. Então, trabalhar com conexão já fazia parte da minha rotina. Como jornalista, eu já participo de muitos grupos onde me chamam, se assim, teve tempos que eu tinha um evento por dia, todos os dias eu tinha eventos. Então, eu já faço essas conexões entre empresárias e empreendedoras. E aí, quando veio esse convite da Mari, veio de encontro com o que eu estou buscando. Então, não importa quando, vamos fazer agora essa diferença. E que possa vir a acrescentar na vida das pessoas, das mulheres, dos empresários, e que façam crescê-los. Porque a gente está aqui para somar. Eu falo para ela sempre isso. Nós não estamos para dividir grupos, nós queremos somar com eles. Porque os grupos são diferentes. Sim. Ok. Mas assim, a gente quer que todos eles se unam com a gente. Que eles participem, que eles conheçam o trabalho do comitê. O trabalho que vocês estão fazendo é sensacional. Que hoje mesmo vocês já participaram de vários eventos. Já. Um podcast também, o segundo podcast que vocês estão fazendo aí. Então, é um trabalho intensivo e um trabalho que, você achou a pessoa certa na cidade. Né? Para poder fazer essa divulgação. Que é a visão. Eu já gosto de... Ela me falou, porque eu acho que eu conheço
a Mari antes de você. Porque quando A Mari? A Mari, Sim. porque ela falou assim, Márcia, eu preciso conhecer a Márcia, eu preciso conhecer a Márcia. E eu me lembro, quando eu falo dessa relação, que às vezes a gente tem que ser, buscar amizades interessantes. E eu falo isso porque a pessoa que mais me ensinou, assim, de mentor, foi um cara que eu conheci quando eu estava no meu último ano do ensino médio, que ele que me introduziu à vontade de eu fazer medicina. Eu não tinha essa vontade. E eu falo que eu me apaixonei pela essa pessoa mesmo. Eu me apaixonei por ele. Então, assim, é um cara que naquele momento foi um amor da minha vida, assim. Eu posso dizer isso com muita franqueza, porque se não fosse ele, eu não teria sonhado outras coisas e pensado de forma diferente, né? Então tem amizade que de fato virou amor da vida da gente. E às vezes acaba esse relacionamento, tá tudo bem, mas enquanto você puder curtir, é legal. Então, assim, quando eu vejo você falando, Márcia, eu percebo que, assim, é como se você te fala, cara, eu me achei. Pô, isso aqui, tava me faltando isso aqui. E assim, quando eu vejo a Maria olhando pra você, eu falo assim, caraca, que legal ver isso, né? Então, assim... Admirar a pessoa e falar pra pessoa, eu te admiro. Sim. Eu falo isso, Mari, eu admiro a conexão que ela tem com a Carla, que é uma amizade de verdade. Até escrevi ontem, que eu coloquei nossa foto lá no meu Instagram, e falei assim, eu aprendi muito com essa amizade. Porque às vezes você tem muitos amigos, mas os verdadeiros dá para você contar nos dedos ou nem tem. Normalmente é mais no Mas salão. aí eu digo assim que é um amor diferente. Sim. Porque tem várias formas de amar, né? E ter um amigo que você se conecta, que você sente a mesma energia, é um amor genuíno. Sim. E é gostosa essa troca, porque assim, eu sinto falta quando eu não ligo para ela, ou quando ela liga para mim, eu falo, a gente se fala quase todos os dias. Às vezes a gente fala várias vezes em um dia. Eu tenho uma amiga em São Paulo que eu falo, tem mais de 10 anos que eu peguei amizade com ela numa festa no Guarujá. O nome dela é Bia Barros. Que é uma referência. É uma referência em São Paulo, é uma mulher belíssima, assim, e eu digo assim, ela é famosa, né? Ela é, assim, uma pessoa que todo mundo gostaria de conhecê-la. E eu tive a sorte de encontrá-la no aniversário no Casa Grande, e assim, tinha inúmeras pessoas, mas nós sentamos de um lado e começou um bate-papo, assim, tão gostoso. De lá pra cá, há mais de 10 anos, ontem ela falou, tô com saudade de você, amiga, da sua alegria, das suas risadas, dos nossos dias nas praias, porque a gente vai pro Guarujá, a gente se encontra, e eu fico mês de janeiro e a gente fica lá no Yacht Club, eu no meu apartamento, e a gente se encontra todos os dias. Então, a gente sente falta, mesmo um amigo estando longe, a gente sente esse carinho. E não é uma conexão muito boa isso? Então, a amizade não depende de você estar todo dia ali junto. Às vezes eu falo para Mari que a amizade, eu não preciso nem pagar psicóloga. Eu falo com ela, desabafo com ela e tá tudo certo. Mas é muito lindo. É muito orgulho isso. Da pessoa que a gente escolheu, da empresária, da profissional. A Márcia é um achado, assim. E o que ela falou é verdade. Quando eu a vi chegando assim, toda serelepe, falei, quero ser amiga. Porque tem umas pessoas, quero ser amiga. Porque ela é assim, ela é solar e funcionou muito bem, assim, eu tenho muito orgulho. E eu tenho muito orgulho, como eu falei, das pessoas que vão chegando perto da gente. O comitê, de verdade, eu não sou a pessoa mais religiosa do mundo, mas eu acredito mesmo que é uma coisa de Deus mesmo, sabe? Que foi acontecendo, as coisas vão acontecendo, as pessoas certas vão chegando. Ainda a gente estava falando sobre a Márcia ter alguma parceira aqui em Limeira. Eu falei, Márcia, espera que a pessoa certa chega. Sabe? Eu realmente acredito nisso, porque é o que acontece no comitê de empresárias. As pessoas vão se juntando e aí você descobre coisas e fala, gente, eu estava mesmo procurando uma profissional assim. Ou, às vezes, é aquela frase de seja amiga ou esteja com pessoas que vai falar de você numa sala cheia de oportunidades. Mesmo na sua ausência. Cheia de oportunidades. E a gente está conseguindo
construir isso no comitê, sabe? É muito bacana, porque tá virando mesmo uma irmandade. Uma indica a outra, uma referencia a outra. E aí é bom, porque todo mundo cresce. O comitê cresce, as empresárias crescem, uma ajuda a outra e traz a outra. Eu quero muito ter isso aqui em Limeira. E eu acredito de verdade que Limeira e região, a gente fala muito de Limeira, mas é tudo muito perto, né? Piracicaba, Americana, Rio Claro, Campinas, é tudo muito perto. Então, vamos fazer com que essas empresárias venham para Limeira. Amanhã ou depois, talvez a gente tenha nesta região uma outra, mas eu acredito que não vai ser tão cedo, porque Piracicaba daqui é 40 minutos. Podemos fazer a região toda aqui focada em Limeira. É porque, na verdade, Limeira é um ponto estratégico muito grande. As principais vias Nós de estamos São Paulo é aqui. No coração do interior, né? E sabe o que é legal? A gente tem encontrado com pessoas até do poder público, né? Da prefeitura, secretários e tal. E a gente percebeu que algumas dessas pessoas estão dispostas a trazer novos empresários para Limeira, a trazer negócios. E isso vai refletir onde? Emprego. Então, se a gente ajuda, se a gente fomenta os negócios, se a gente ajuda, por exemplo, o Andrei ter muito mais cliente, ele vai precisar de uma outra secretária, ele vai precisar de uma outra assistente, de repente, eventualmente, um outro médico. Encher então, a agenda mais ainda, né? Se a gente ajuda um profissional, esse profissional vai ajudar outras pessoas dando emprego, e aí é um ciclo vicioso, bom, de qualidade, que um ajuda o outro de verdade, indiferente de ser o funcionário, de ser o patrão, de ser a faxineira, de ser o CEO, todo mundo ganha. E é isso que a gente está trazendo e que a gente vai ter no dia 21, que a gente começou a falar, mas começamos a mostrar aqui o carinho. Então, Limeira vai ser... Primeiro, nós vamos na Luiza Semijoias, vamos conhecer o processo de fabricação de uma semijoias, vamos conhecer como é o banho, como que eles têm ideias de fazer aquele modelo. Como você desenha, né? uma peça, né? Aquele modelo, por que aquele modelo? Por que daquela forma? E aí vamos fazer comprinhas, porque a gente é dessa, a gente merece, gosta. Né? Vai vir muita gente de São Paulo? Eu não sei se muita, mas eu acho que umas 15 mulheres virão. Mas é bastante, já enche o micro-ônibus. Então, mas você sabe que eu estava falando hoje, nós fizemos um almoço, nós fomos no Jangada, onde vai acontecer o evento, para fazer uma visita técnica e sentir o local, né? E aí nós falamos assim, quantas pessoas que a gente pode trazer para cá? Então, por isso que eu falo, vamos agilizar aí quem quiser estar com a gente, que será um prazer muito grande, porque nós vamos, no máximo, 50 pessoas. Então, se a Mari vai trazer 10 ou 15, nós só temos 35 lugares. Se o Tony já vai levar 6 casais, já temos 12 a menos, entendeu? Então, assim, vai ser para poucos e bons. Nossos fundadores de Limeira. E eu acredito que quem puder estar com a gente vai ser um presente para nós, vai ser uma surpresa para quem puder estar com a gente. É legal. Na verdade, assim, o que eu tava falando assim, às vezes a gente acha que 15, 20 pessoas é pouco, né? Nesse mundo digital. Quando a gente fala do mundo digital, a extensão é muito grande, mas às vezes a gente fala assim, 1.000 pessoas, bota 1.000 pessoas numa sala para você ver. É gigante, hein? Entendeu? Você que trabalha no jornalismo, mas já trabalhou com muito evento, você sabe. Você também. Que às vezes a gente fala assim, mas fulano tem 1 milhão de seguidores. Cara, é bastante demais. influência. Agora imagine assim, essa pessoa não consegue responder. Se você mandar um recado muito importante, ela não vai, nem ela vai saber. Mas provavelmente é uma equipe que cuida, não vai ser ela. Mas imagine dominar e assim fazer... 1.000 pessoas a prestarem atenção no que você está falando. É muita coisa. Assim, tem que ter muito poder de palco e de comunicação para segurar essa onda, né? E é isso que a Mari ensina também. Faz um treinamento. E força mental também, porque quando você vai aumentando também o seguidor, vem o jeito, né? E muitas vezes você não está com inteligência emocional suficiente para segurar a bronca ali.
Cara, tudo na vida tem ônus e bônus, né? Porque às vezes muita gente quer aumentar o número de seguidores. Por exemplo, eu cheguei nos meus 10 mil seguidores agora, depois de 5, 6 anos. E às vezes a gente se compara... E orgânico, né? Eu fiz um pouco de tráfego, mas a maioria é olhando meus conteúdos. Então meio que tem um tráfego ali, mas é meio que orgânico. Gostando daquilo que eu faço, de forma genuína e entregando muita coisa ali que muita gente precisa. E né? todo dia você fala alguma coisa sobre o seu trabalho? Meus stories, falo um pouco da minha vida. É porque não se dissocia a vida pessoal e profissional, né? E você vai aprendendo como é que você interage com o seu público, né? Então, por ser médico, tem coisas que eu não fico ali comunicando. Mas eu tento sempre levar coisas que vão agregar de forma, às vezes, um pouco mais engraçada. Falo um pouco, às vezes, levo um pouco do meu podcast. Mas, assim, é mais para falar que, tipo, às vezes vocês estão olhando... mas não, calma, vai acontecer. É um processo e assim, eu vejo que a rede de amigas aí, né? De empresárias que vocês estão criando... É uma coisa que vai acontecer, uma bola de neve que vai acontecer aos poucos, né? E vocês estão só uma sementinha que está sendo plantada. Eu acho que vocês estão até acelerando. A gente... Vocês acham que estão devagar. Em um ano, a gente cresceu... A gente, de 10, 15, que foi quando a gente começou, em um ano a gente tinha 1.000 mulheres. Em um ano. Faz a conta de sem tráfego, orgânico, sabe? Pessoas que estão lá com a gente, que estão fazendo negócios, novos CNPJs que começaram, muitas parcerias, e é muito. A gente só não está com muito mais porque o próprio WhatsApp não deixa. Tem que criar o grupo 2 daqui a pouco. E a gente optou por não criar o grupo 2. Então, no grupo de WhatsApp tem um número máximo. E a gente falou, não, vamos dar uma parada de crescer, para alicerçar tudo bonitinho, para entregar tudo, para depois a gente crescer, porque a gente mira os 10 mil, 100 mil, a gente sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho, então vamos sonhar grande. A gente já está se agendando para ter um comitê de empresárias em Miami este ano. Legal. Este ano. Então, a gente pensa longe. Então, as empresárias da região de Limeira, vamos junto, como você mandou hoje para mim, foguete não dá ré. Então, bora. E olha, eu sempre, quando eu fui assistir a Hebe Camargo, não sei se eu te contei. Não, pode contar. A minha filha trabalhou no SBT, então o sonho da minha sogra era conhecer Hebe Camargo. Aí minha filha facilitou nessa entrada lá. Eu levei uma Nossa Senhora para ela e a assessora não deixou entregar. E a minha sogra tinha amizade com a Nair Belo, porque ela vinha para Limeira, o marido dela era limeirense. E a Hebe vinha na chácara do Mesquita, que era um deputado. Hebe, Nair Belo e a outra, Lolita Rodrigues. E eu falei assim, eu gostaria muito, eu fui especialmente, comprei uma Nossa Senhora desse tamanho, cravejada com pedras azuis, porque ela era muito devota de Nossa Senhora. E aí a assessora, não podemos. Eu falei, minha filha trabalha aqui, eu gostaria de entregar, minha sogra gostaria de ver a Hebe pessoalmente. Ela não deixou, escreve um bilhetinho que eu entrego para ela. Falei, tá bom, eu escrevi tudo que a minha sogra foi falando e foi entregue. Naquele mesmo dia, a gente voltando para Limeira, Hebe Camargo mandou um áudio para mim. Depois eu vou mandar para você. Eu falei, Hebe Camargo, uma estrela. Gente, é uma pessoa diferenciada de verdade. Porque assim, ela se importou, o meu bilhete tocou o coração dela. E ela falou, Nossa Senhora, foi você mesmo que me deu? Por que não me avisaram que você estava na plateia, meu Deus? Eu gostaria muito de ver vocês. E aí, amanhã eu te ligo. Eu falei, não, esqueci isso, porque famoso, estrela, não vai ligar. No dia seguinte, eu estava numa sala de aula de moda em Piracicaba, que eu fiz jornalismo para fazer moda, né? E aí, a gente estava lá fazendo croquis, meia dúzia de alunos e tal. Ela me ligou. Quando eu ouvi a voz dela, a Márcia, eu li seu bilhetinho. É você que está falando? Aqui é a Hebe. Eu fiquei emocionada, botei no Viva Voz, gente, eu não estou acreditando, chorei. Falei, a Hebe está falando comigo. Então, surreal. Assim, então, realizar pequenos sonhos, assim, pequenos não, grandes, né? E depois eu tive a oportunidade de conhecer o filho dela, que a minha filha entrevistou.
E aí nós fomos de novo, aí eu levei uma turma de Limeira, 15 mulheres de Limeira, para ir no programa da Hebe. Então a Hebe é uma história muito especial que eu tenho comigo. E agora o Marcelo, que é o filho dela que foi entrevistado, ficou emocionado com a nossa história, a minha e dela. Então assim, eu guardo essas coisas assim no coração, né? E eu acho assim que se eu conseguir trazer o Marcelo para cá, porque ele convidou a gente para ir na casa Hebe, que ele quer mostrar o legado da Hebe. Que legal. E ele está trabalhando muito nisso. É uma casa que tem todas as roupas da Hebe, as joias, perfumes, todos sapatos. E eu tive o privilégio de também encontrar a Hebe Camargo antes da segunda visita ao programa dela, lá em Miami. Que ela tinha uma casa em Miami, do lado do Gugu, do lado da Xuxa e ao lado da casa do Arnold Schwarzenegger. Nós até tiramos uma foto lá para dizer, é nosso amigo, né? E aí nós tivemos a sorte de encontrar a Hebe Camargo num shopping lá. Ela já estava doentinha, com um salto desse tamanho. Ele era super cabelo maravilhoso, era peruca. E aí nós ficamos assim, em volta dela, todo mundo, Márcia, a Hebe tá aqui. E aí as moças falaram em inglês lá, quem é Hebe? Porque lá ninguém ficava tietando ela. Aí elas falaram assim, é a Oprah brasileira, né? É a maior apresentadora do Brasil. Aí eu falei, Hebe, nós gostaríamos de ir no seu programa, mas a assessoria falou que você não está mais gravando. Ela falou, imagine, semana que vem estarei gravando. Vocês, anota aí o telefone da minha assessora, eu quero vocês lá, tudinho na primeira fila. E ficamos na primeira fila, ela ia toda hora falar com a gente. É assim, então, são lembranças, coisas boas, né? Que a gente guarda. São histórias, né? Que a gente tem para contar. Então, se a gente conseguir trazer o Marcelo aqui para Limeira, agora eu contei, no nosso evento, vai ser um presente para a gente. Cara, na verdade, assim, eu gosto muito dessa criação que a gente chama de network, na verdade, é grupos de mastermind. Por quê? Porque tem uma teoria que fala que a gente está a 5 pessoas daquilo que a gente quer conhecer. E às vezes a gente, por não saber utilizar disso ou não ter essa informação, a gente não utiliza. Porque às vezes você tem um contatozinho. Você já parou para fazer essa conta? Você, pensou em alguém, que você gostaria? Tal pessoa eu queria conhecer. Deixa eu ver quem que poderia me jogar para o universo? Na verdade, a maioria das pessoas que eu queria conhecer, eu já cheguei perto. Tem alguns que não. A gente fez quem, por exemplo? Com os meus filhos. O Jota, que já veio aqui em Limeira. Mas já você tá uma pessoa fácil. Mas eu tô falando assim, Flávio Augusto também, que é outro cara. Mas eu tô falando assim, de conviver naquele ambiente. Existe uma energia que você tem que criar, que muitas vezes não é financeiro, que a pessoa precisa... Você precisa estar energizado da mesma forma. E você precisa estar na hora certa, no lugar certo. Sim. E as conexões. E fazer acontecer. E as conexões. Networking, conexão, te leva a mesas que seu dinheiro não leva, que seu diploma não leva. Exatamente. Parece uma frase clichê, é até uma frase clichê, mas é muito verdade. Porque, por exemplo, você falou do Flávio Augusto, a diretora de educação do comitê, porque assim, o comitê, como somos muito grandes, a gente tem diretoras. Então, temos diretoras de casa e construção, temos diretoras de jurídico financeiro, temos diretoras de moda. A nossa diretora de educação e treinamento, que foi a Beth Ausenbrau, que você viu ontem no... Comecei a seguir ela. Isso. Ela foi diretora por 8 anos do meu sucesso do Flávio Augusto. Que legal. Então, assim, ela trabalhou com ele por 8 anos. Então, você está a uma pessoa, a duas. A duas aqui. Duas, que seja, do Flávio Augusto. Então, são essas conexões que fazem com que a gente te estimule participar de grupos como esse, sabe? Você ainda falou, por exemplo, que alguém te inspirou, que um amigo te inspirou a ser médico. Foi? Às vezes, você tá ali num ambiente que você olha, você fala, imagina, ser médico? Não é para mim.
né? Não para mim é ali, até ali, eu posso ser enfermeiro. Mas aí tem alguém que fala, peraí, se você pode ser enfermeiro, você pode ser médico. Vai, presta vestibular, vê, corre atrás. Tenta. E estas pessoas que te estimulam, que te levam além. Por isso que você é a média das pessoas que você convive. Porque você está num grupo que as pessoas investem no mercado, né, no financeiro, você vai pensar, nossa, sobrou R$500 na minha conta, deixa eu guardar e investir no CDB que seja. Ou... Nossa, fulano foi para os Estados Unidos, tem um casal aqui de Limeira que vive viajando, ele apareceu no meu feed, eu achei eles incríveis. E eles vão para lugares gastando pouco, mas eles já viajaram o mundo. E aí eu falei, aqui de Limeira? É muito legal. Quero saber. Muito legal. E é um casal jovem, E aí você fala assim, e aí eles vão, tipo, ali na farmácia e compram a marmitinha feita. Não vão nos restaurantes caros. E aí você fala, nossa, é mesmo, né? Porque normalmente você faz cálculo de, eu vou gastar $200 por dia para almoçar. Mas às vezes não, às vezes você pode comprar ali um lanche, uma pizza que custa $1. E aí falar, não, é possível eu ir viajar, é possível eu virar médico, é possível eu investir. Agora também, você também pode, se você está num grupo que só pensa em beber manguaça, gastar, você vai viajar? manguaçar também. Ou que só pensa em ir sabe, ali numa praia, que qualquer uma, mas, entendeu? Seu horizonte muda de acordo com as pessoas que você está. Então, será que as pessoas que eu estou convivendo me deixam enxergar mais longe? Faz com que eu olhe e fale, será? Né? E às vezes é isso, às vezes a gente precisa de alguém que mostre olha, eu e o médico, eu, por exemplo, eu brinco muito, a Carla fala que eu digo que eu adoro falar aqui do comitê, temos muitas médicas, temos 4 cirurgiãs plásticas, temos ginecologistas, temos dermato, e eu amo. E eu falo muito isso. Por quê? Porque na minha realidade de antigamente, ser amigo de um médico, de um nutrólogo, é muito chique ser amigo de médico. Nossa, era ser amigo distante, de médico, né? Era muito distante. Então, para mim, até hoje, eu acho muito legal. Porque eu sei que o médico estuda pra caramba, que não é qualquer um que vai ter culhão para aguentar tudo que o médico precisa aguentar. Para chegar onde está. Eu acho muito legal, sabe? Ser amigo. O Andrei é nutrólogo, ele é um médico incrível, é meu amigo. A Hélida é nossa futura dermato, ela é maravilhosa, minha amiga. Sabe? É muito legal isso, é muito legal. E é sonho, né? São pequenos sonhos. Chegou uma hora na minha vida, Andrei, que eu falei assim, quando eu tiver X anos, assim, eu só vou viajar uma vez por ano. Uma vez por ano, eu vou conhecer um lugar no mundo que eu nunca vi. A última viagem que eu fiz foi para Tailândia, o ano passado. E aí, quando numa entrevista me perguntaram qual foi o lugar que você mais amou, que você sonhou. Eu falei, eu não sei, porque eu sempre acho que o último lugar foi o mais bonito. Mas no ano retrasado, quando eu conheci a Turquia, eu falei, meu Deus, é surreal. Assim, eu estou num lugar que eu via nos filmes, e eu estou aqui em cima, num balão. Fui para Istambul, eu falei, gente, é sonho. Então, uma vez por ano, você sonhar em tirar uns dias para conhecer um lugar, é um privilégio muito grande, é sonho. Aí, no ano passado, eu fui para a Grécia. Conheci pelo Mediterrâneo, pegamos um navio em Roma, fizemos 7 dias de viagem, Mykonos, Santorini, coisa assim que se fala, poxa, eu vejo isso em quadro, vejo isso em filme, agora eu estou aqui. Fantástico. Nessa rua. É fantástico viver a história. Eu senti ano passado, quando eu fui para a China. Não é mágico. Você foi para a China? Fui para a China. O lugar da China que eu estava 2 horas da Tailândia. Se eu soubesse, eu tinha me organizado para ir.
E aí, porque você tem que ir até a China, não tem para ir para Tailândia? Não, Não, acho que não. É. Nós fomos por Doha. Ah, tá. Não, eu fui por Dubai. Eu parei em Dubai. Dubai, paramos também. Ah, é legal Dubai também. Mas aí nós não ficamos, nós só fizemos parada e para voltar, dormimos uma noite. Nós ficamos em Doha, ficamos em... como chama? Antes de ir para as praias na Tailândia, nós passamos em vários lugares. Vietnã, a galera fala que é muito bonito. Não fomos. Nós ficamos naquela parte. Eu conheci a praia onde o James Bond fez o filme. A outra praia que o Leonardo DiCaprio fez o filme, que chama A Praia. Então, assim, você se isso na sente... Tailândia. Isso na Tailândia, isso ano passado. Então, a Tailândia também, eu achei o lugar maravilhoso. Eu não conheci tudo. Eu não conheci. É Hong Kong? Como que chama? Hong Kong Hong é... Kong. Não. Onde Taiwan? nós... Hong Kong é do lado. Tipo, assim, na volta você passa às vezes por Hong Kong. Então, nós paramos. Vocês devem ter parado em Hong Kong. Para depois ir para... Voltar para Doha. Aham. Eu também fiz isso. E nós fizemos a volta, então paramos de novo lá e para depois Eu voltar não sei falar por nada, Doha. porque eu não faço ideia. São quase 30 horas de viagem, mas assim, vale tanto a pena. Cara, Tanto a pena. Quando eu fui pra... Isso é sonhar e realizar. É. Na verdade, Se planejar, né? É legal falar disso, porque... Eu não sei se eu já contei isso aqui. A produção vai lembrar se eu já contei. Ano passado eu fiz a minha primeira viagem internacional, que foi pra China diretamente, né? Parando em Dubai. Era um sonho. O meu maior sonho é conhecer o Japão. Eu gosto muito da Ásia. Da tecnologia, Não, na verdade eu gosto mais da cultura. da cultura. Eu massa. adoro Lindo. conhecer essas culturas. Então, assim, quando eu me vi lá na frente da China, que é tudo muito diferente daqui, né? Muito, muito, É muito. muito diferente. Tecnológico. Tanto a parte tecnológica eu gosto mais O eu acho, antigo, eu do gosto do que novo. antigo, eu Aham. também. Mas o novo é surreal, assim, É. enquanto eles estão na frente. É. É muito distante. E quando eu me vi aqui naquela situação, eu falei, cara, esse aqui era um sonho de infância, tipo... Não dá vontade de chorar? Não, eu chorei. É, Não é da vontade, não. É. Eu chorei. Na hora que eu É. me toquei, que eu falei assim, cara, era impossível isso aqui tá acontecendo. Sim. E quando você tá lá, você fala assim, você tem que sentir. É. Nesse momento você tem que largar celular, tudo e... Exatamente. É, Às vezes consegui. esquecer uma foto, uma selfie, Essa fala, foto, deixa A eu foto tá sentir aqui. primeiro, depois a gente posta. Você sabe, eu nunca tinha visto neve. Aí quando Tá vendo? eu e meu marido, Eu a vou gente... vendo. É. Você já foi? Você foi? Já viu? Quando eu fui para Nova Eu tenho York medo, com porque eu meu sinto muito marido... frio. Ai, mas... Vai valer quando a eu fui pena. para Nova York, eu quis ir de metrô. Meu cunhado ainda falou, não vai, que vocês vão se perder. Eu falei, não, já pesquisei, quero pegar metrô igual o filme. E eu saí do aeroporto e fui de metrô até Manhattan. E eu fiquei ali bem no bochicho ali, eu fiquei do lado da escada, no hotel do lado da escada. Já que eu vou, né, vou ficar até o resto do ano pagando, mas tudo bem. Aí, A viagem é 7 por Você 12. sabe 7x12, né? é. 7 7 viajando e dias. 12 pagando. Exatamente. 7 dias se divertindo, Aí, 12 vezes pagando, mas tudo bem. Quando eu cheguei, subindo a escada do metrô, eu saí em Manhattan e parece que assim, Deus estava esperando eu pisar em Manhattan para começar a nevar. Então eu pisei e começou a nevar. E aí eu lembrava dos filmes, assim, eu falava, ai, como eu chorei. Eu chorei, porque era muito lindo. Assim, é lindo, só que aí se ficar 2 dias, você já fala, tá bom, já de neve, já vi, tá, pode parar, mas Essa é emoção, lindo. ela é assim, eu falo de sonho realizado e quando você se depara... Quando eu fui para a Grécia, que foi no ano retrasado, ano passado fui para a Tailândia, a minha amiga que estava comigo, olha, vamos, custo-benefício, vamos de navio, um dia nós vamos para Ilha de Capri e tal. Falei, não, mas nós vamos parar em Roma, mas meu sonho é conhecer Roma. E eu quero ficar em frente à torre. E quando você vê que você está fazendo aquilo que você sonhou, que você abriu os olhos, você está num lugar que você está na calçada e olha e você vê a torre, mas eu não consigo chorar, eu consigo só rir.
Então, assim, é uma emoção, para mim é diferente, porque assim, poxa, olha onde eu tô. Eu não consegui subir na torre, tá? Porque custa caro também. Tirei foto lá embaixo, fiz um estúdio lá, É um problema uma sessão de eu gosto, fotos eu não lá. tenho. Você gosta de altura? Não, eu tô falando que eu gosto de ver a experiência, né? Eu não sei mas quando eu volto. também. Mas assim, Se eu a gente quisesse tinha pouco muito. tempo. A gente tinha, assim, 4 dias para ficar lá. Um para chegar, um para vir embora. Na verdade, nós tivemos 2 dias úteis, assim, que eu queria conhecer Paris. Fomos lá onde passou Emily em Paris, conheci o restaurante, conheci a pracinha. Não sei se você já assistiu esse filme. Não, Emily acho que em não. Paris. Mas eu ouvi falar Eu vou muito. E assistir. assim, eu consumi esses episódios do Emily em Paris, e quando eu estava ali na pracinha, que eu vi os episódios dela, eu falei, gente, eu tô Emily aqui em assistindo Paris. Emily em Paris. Então, são coisas assim que deixam... Márcia em Paris. Márcia em Paris. E quando eu fui... então, essa experiência aí de Paris, eu vivi, e do jeito que eu sonhei, a torre na frente, a hora que eu pisava na calçada, eu olhava para a torre, e ela mudava de cores. Andei no Rio Sena, eu e minha amiga, nós pegamos um barco, tudo do jeito que eu sonhei. E nesse sonho aí, nesse meio tempo aí, quando eu voltei, que eu fui fazer o cruzeiro para a Grécia, também é uma coisa assim, eu fui assistir o filme... Comer, Rezar e Amar. Assistiu esse filme? Assisti. Comer, Rezar e Não Amar. assisti o filme, mas eu li um livro que fala... Meu marido odiou. Com Julia Roberts. Meu Eu marido estava odiou. sozinha, ninguém quis ir comigo. Um dia eu fui sozinha, assisti o filme, eu chorei. Falei, sabe, uma coisa que você parece tão distante. E aí, quando eu cheguei em Nápoles, antes de pegar o navio de volta para seguir em frente, nós só tínhamos 1 hora, 1h30 para ficar ali e voltar no barco, senão o barco vai embora e te deixa. Eu falei, eu quero comer aquele macarrão. Você assistiu Uma Linda Mulher? Comer, Rezar e Amar? Eu disse assim, eu quero comer um prato de espaguete com a bolonhesa igual da Julia Roberts. E aí veio, bem italiano mesmo, um prato fundo, cheio de macarrão. Eu tenho essa foto. Forrado de bolonhesa, macarrão à bolonhesa. Elas falaram assim, não, mas aqui é a pizza, tem que ser pizza. Aqui o forte é pizza. Eu falei, o meu sonho é comer um prato de macarrão igual a Julia Roberts. Agora tu vai querer tirar meu sonho. Eu comi assim, sem parar. Não virava na colher assim, eu comi, e bem quentinho ainda. Falei, gente, Fica um até sonho. mais gostoso, né? E com fome, e querendo realizar aquele sonho que eu vi no filme. Não tem. E onde não você comeu tem. de novo aquele macarrão? No Matarazzo. Exatamente, lembra que eu te falei? Eu fui com ela nessa experiência na cidade de Matarazzo, que eu falei, eu tô dentro de um palácio. Você já foi? Não. Eu tive a oportunidade de comitê de empresários, de estar nesse lugar. E aí, quando chegou o prato, a Mari lembrou bem. Eu lembro Elas- da sua que vocês carinha, pediram? assim. Eu Vocês? pedi... Não lembro. Eu pedi não é caro, viu? risoto. O meu prato ficou em 79 Não é ou caro, 89 e é maravilhoso. É maravilhoso. Aí eu vi no Vocês vão pra São cardápio. Paulo? Era um restaurante italiano. E eu vi no cardápio espaguete à bolonhesa. Eu falei, Mari, eu quero ver esse espaguete. Menino, veio igualzinho de Nápoles. Igualzinho aquele que eu comi. Entendeu? mas Na Itália. O sabor pode até ser o mesmo, a vivência lá. Não... Exatamente. É que Não, o espaço... Quando você for no Cidade Matarazzo, você vai com a ver gente. que você está fora da realidade ali. São vários restaurantes. É um mesmo restaurante com vários ambientes. Exato. Onde é que fica a cidade de Matarazzo? Fica perto da Paulista. Perto da Paulista. É imenso. É delicioso, assim. E tem Parece que muita você está coisa entrando ainda num pra palácio acontecer. mesmo. A cidade de Matarazzo é um bairro em São Paulo, então. Não. É onde É um era... espaço. O Matarazzo era a maternidade. Era uma maternidade. Ficou fechado anos. E aí tem um francês que ele tinha um sonho de construir ele tinha um projeto e ele contratou hunters no mundo inteiro para achar um espaço igual ele tinha de sonho. E aí um hunter aqui do Brasil mandou para ele um prédio que estava meio abandonado, e ele, pelo Google Map, ele olhou o prédio, não gostou, só que do lado do prédio tinha a maternidade abandonada, mas estava abandonada há muito tempo.
A hora que ele viu, ele perguntou pro Hunter, o cara falou, olha, não adianta, porque tá em inventário, tá com briga judicial, né? Esquece. Ele veio pro Brasil, ele pulou o muro, ele e o Hunter, o corretor, pularam o muro, ele entrou. Quando ele entrou, ele avisou todo mundo, pode parar de procurar, porque eu já encontrei. Era o sonho dele. Se eu não me engano, demorou 9 anos para começar a sair do papel esse projeto todo. Só que era um lugar tombado. Então, para você ter uma ideia, porque cada lugar era um tipo de tombamento, né? Às vezes é 1, 2, então às vezes você pode mexer fora, mas não pode dentro, às vezes pode dentro, pode fora. Tem um lugar lá que é a igrejinha. A subterrânea? Que ela não podia mudar absolutamente nada. Eles fizeram um guindaste, subiram a igreja, não podia mudar nada. E fizeram 8 andares abaixo. Então, Cidade de Matarazzo, né? O Cidade de Matarazzo, muitos espaços, ele foi feito para baixo. O comitê de empresárias levou 20 empresárias para fazer esse tour junto com o diretor do Cidade de Matarazzo. Ele fez esse tour com a gente, estava tendo uma exposição incrível. A gente foi ver essa exposição. Aí fizemos o tour. Então tem um lugar lá de eventos, por exemplo, que vai ter telões de LED que é 4 vezes mais potente do que o que tem em Las Vegas, que é o mais bacana do mundo. Ali vai ser 4 vezes mais potente. Imagina o que vai ser aquilo para 1.000 pessoas. Então, aí o diretor levou a gente nesses lugares. A gente entrou em lugares que não estava construindo. Tem que ir de capacete. Aí almoçamos no restaurante. Ficamos lá o dia inteiro. Terminamos o dia tomando vinho embaixo das oliveiras. Nossa. No Taraz, que é um restaurante dentro do comitê. E a gente fez tudo isso para essas 20 que foram como convidadas do comitê. Então, o comitê pagou passeio todo para as empresárias. Então, imagina, né, que delícia, assim, tomando vinho embaixo da oliveira ali dentro. É incrível, você vai adorar. Aí. Aproveitando o gancho, eu estive lá antes dessa imersão que ela está falando, mas nós fomos para um evento para conhecer de lançamento do Beauty, o espaço diretor, Beauty, né, o Brown. Do francês. E aí nós vamos jantar nesse lugar. Então, eu falo... Três Graças. Eu mandei as fotos para você. O privilégio e, assim, o que o comitê permite você fazer, né? Então, eu estar naquele lugar, eu falei, eu conheço vários lugares do mundo que eu já visitei, já estive. Eu nunca vi um lugar tão lindo. Cada lugar que você passa, um piso italiano, um limão siciliano que te lembra Capri. Então, eu fui vendo aquilo lá e falei, gente, é surreal isso aqui, é muito lindo. E aí, é um lugar, para você ter uma noção, leva uns 3 meses para você conseguir marcar um jantar lá. Caraca, é mesmo? Agendamento. Ou você vai e demora 2, 3 horas na fila, ou se você quer agendar, demora, assim. Demora. Você não consegue nada, sei lá, agosto, setembro. Por isso que eu falo que é um privilégio ser comitete, porque nós tivemos um acesso, assim, uma recepção tão maravilhosa e uma mesa reservada pra gente ali. Naquele dia, naquele momento, não precisamos esperar 3 meses. É isso que eu falo, é estar no lugar certo, nos lugares certos, com as pessoas certas. Isso faz toda a diferença. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Né, mas qual é o foco? Por exemplo, eu sei que é empresárias. Mas qual qual é o foco de vocês de nível de empresário ali? Assim, não temos... olha, essa empresária que está começando é ruim, ou aquela que está há muito tempo. Naturalmente, o comitê de empresárias cresceu com empresárias mais sêniores. Então, são empresárias que têm 40 unidades da empresa dela, tem 20 Óticas Carol, tem 20 Procorpo, tem
como eu falei, a Márcia, que é a esposa do Dr. Paulo Moraes, está no nosso comitê, que tem 500 espaço lasers. Naturalmente, as empresárias do comitê de empresárias são empresárias mais sêniores. Não quer dizer que a gente não aquelas outras que estão começando, não sejam bem-vindas. Elas são. Mas tudo depende de mentalidade. Se você é a moça do bolo, ou agora aqui em Limeira vai ter o moço também, né? Vai ter os empresários. Se você é um empresário que está começando o teu negócio agora e você tem mentalidade que quer crescer, que quer ir longe, que quer estar na mesa certa, nos lugares certos, você vai se sentir muito bem acolhido, você vai se sentir muito bem-vindo. Agora, se você é um empresário e que tudo bem, tá? Isso daí não quer dizer que está certo ou errado, mas não. Eu queria montar uma loja de roupa. Estou feliz com a minha loja de roupa, quero estar de final de semana, sexta-feira, quero fechar a loja e ir para o sítio, e ficar na piscina. Ir para a praia. Isso que me deixa feliz. Tudo bem, mas muito provavelmente, se você é um empresário pequeno, você não vai se sentir tão em casa quanto se você for um empresário, né, que está no mercado há mais tempo. Como eu falei, temos algumas médicas e agora alguns médicos teremos. A enfermeira, o auxiliar de enfermagem vai ser bem-vindo? Vai, mas ele tem que lembrar que ali é um lugar para você ter pensamentos elevados, mentalidade elevada. A moça do bolo de pote, ela vai ter que pensar igual a dona da Sodier. Ela tem que pensar, o pensamento dela, a mentalidade dela, a mentalidade do auxiliar de enfermagem tem que ser a mentalidade do médico. Se você está disposto a ter essa mentalidade porque você quer crescer, né? Você vai se sentir em casa e vai falar, estou no lugar certo, se é essa mentalidade. Mas hoje, naturalmente, quando você vai numa reunião do nosso comitê de empresárias, você vai ver pessoas que são mais sêniores, que estão no mercado há mais tempo, que já são sucesso. Isso não quer dizer que você não tenha desafios, sempre teremos. Só que a diferença é que de uma pessoa que está começando agora, o desafio é R$1.000. De uma pessoa que está no mercado há mais tempo, o desafio é 1 milhão. Né? São desafios proporcionais à sua maturidade empresarial. Eu acho que é muito da maturidade, né? Que por mais que às vezes você quer performar bem, você não tem... além de mentalidade. Às vezes o conhecimento necessário. Eu acho que esses grupos, eles servem para te alavancar. Uhum. Servem para ser rampar, né? Para te rampar ali e fazer com que você chegue inspirar, mais rápido. né? Porque, na verdade, quando você vira empresário, você fica muito solitário. Muito. São muitos KPIs, né? Você precisa. Muito soft skill. Eu já ouvi isso. Você fica muito solitário. Ainda hoje eu ouvi isso. Você fala que empresário se sente... Mas é uma das coisas que a gente fala muito, que ser empresário é muito solitário. Foi você. Muito. Eu falo sempre isso, porque é muito solitário. Por isso que ele tem que Só contar. que não precisa. Não precisa ser solitário. Provavelmente... Você sente isso? É porque, na verdade, é assim, ó. Imagina... Você não trabalhou como empresário? Ou tá entrando nesse mundo agora? Só pra você... Não, já. Porque, por exemplo, quando você vira empresário... Hoje esse negócio de mundo de network, de empresário, é muito recente. Entendeu? Que isso já tinha... Mas tinha, por exemplo, tinha no... Como é? Do... BNI, mas tem um outro também que é mais antigo que é BNI. Treinamento? Conheço. Não é não é uma confraria, mas Maçonaria. Maçonaria. Tá. Lá você vai entrar para falar de não só de negócio, né? Então, lá é uma irmandade mesmo. Lá é uma irmandade. Então, por exemplo, são esses grupos que existiam. Esse negócio de você juntar hoje, de falar de negócio, é muito recente. É recente. Antigamente, um empresário estava crescendo aqui e não queria que o outro soubesse. Exatamente isso que eu falei hoje. E aí, o que aconteceu? Por exemplo, quando você vira empresário ainda hoje, que você sai da sua bolha, tá? Que normalmente, por exemplo, quando você sai da sua bolha, as pessoas não falam a linguagem que você gostaria de estar escutando. E aí você entende uma coisa, por exemplo, é muito fácil ficar no...
ficar na zona de conforto ali que você tá. E a partir do momento que você fala assim, eu quero poder ter o meu tempo para mim. Apesar que o empresário trabalha muito mais do que um CLT. Por diversas coisas que eu posso dar aqui de exemplo. Verdade. O risco ser maior. De você ter funcionário todo mês para pagar, de ter que captar cliente, e esse cliente não vir, você vai estar com a mesma conta fixa, um mês, variável que você cria. Você tem seu compromisso. Então, o risco ele é maior e o retorno tem que ser maior. Só que, por exemplo, para quem sempre trabalhou no CLT, que quer ficar ali sempre recebendo salário, que não quer ter esse esforço todo, por ele não saber como é que está na pele desse cara, ele vai criticar esse cara. E isso aí eu levo além, por exemplo. A mesma coisa que quando você não faz exercício físico, tá no meio de muito sedentário e você sai para começar a exercitar. A primeira coisa que as pessoas fazem é te criticar. E vai emagrecer também. A mesma coisa que eu falava. Vou falar, já tá. Então, assim, quando o empresário decide ousar fazer aquilo, ele vai ser criticado no meio dele. Porque é aquela história. As pessoas querem te ver bem, mas não melhoras que é. E sempre é no teu grupinho aqui. Agora, quando você sai desse grupo aqui, que tem um grupo de empresários que você entra lá, tem gente muito maior que você, tem gente abaixo de você, mas só que a linguagem é a mesma. E aí você rampa, né? Eu Andrei, digo que criticar... vão te criticar e vão te elogiar na mesma proporção. Eu acho que não. É muito mais fácil criticar, porque, por exemplo, tem muito mais gente que não faz o que você gostaria de fazer, que você está proposto. Sim, mas não tem pessoas que admiram o seu trabalho? Tem, mas aí, por exemplo, é muito difícil lidar com a rejeição. Andrei, é que assim, vamos pensar uma coisa. Da onde você saiu, por exemplo, tinha várias crianças. Você estudou, você se empenhou, você foi dormir tarde, você acordou cedo, você abriu mão daquele momento junto com as pessoas que tinham a sua idade. Para estudar, para chegar onde você queria. E chegou. E eu tenho certeza que quer ir muito mais longe. Aquelas pessoas que conviveram com você, que não pagaram o preço para estar onde você está, se eles disserem, puta, eu admiro o Andrei, ele foi foda, ele vai ter que assumir que ele tinha a mesma possibilidade, que ele tinha as mesmas, que se ele tivesse pago o preço, e pago o preço é de não dormir, é de não sair com os amigos em alguns momentos, abrir mão. Estas pessoas não pagaram o preço, e ele vai ter que assumir que ele é um fracassado, né? Desculpa, mas é isso, é um fracassado por opção, porque não foi atrás. Porque se tivesse ido, seria um médico, ou seria um empresário, ou seria um advogado. Então, muitas pessoas não te criticam, ou porque não é por nada, é porque se eu assumir que você... é melhor? É porque eu fui fraca. Eu até vi uma psicanalista, ela é muito legal, não lembro o nome dela. Ela fez um comentário do balde com... como que chama? Caranguejo. Que ela comentou que num balde de caranguejo você não precisa... que você não precisa fechar, porque um caranguejo não deixa o outro sair. E é isso, às vezes na nossa vida. Na verdade é a história do avô dela que ela conta. Exatamente. Na verdade, cara, assim, eu já parei pra pensar muito sobre isso é muito real do caranguejo. Mas quando você para pra pensar por que as pessoas não querem que você vá, às vezes não é por maldade. É porque a lente de visão dela só chega ali e ela acha que se você ultrapassar, você vai sofrer. E aí, é necessário sofrer. Porque se for tudo gostosinho, você não dá o valor necessário. E normalmente, a gente tem uma ideia equivocada de que quando chegar lá vai ser perfeito. E aí, novamente, você entra no burnout. Às vezes você não sabe onde é o lá, né? Você cai do cavalo. Onde é o lá? Não Quando existe, você chegar lá, vai é o dar processo, certo. Onde quem estava na trincheira com você. Então, esses ambientes que eu falo de network, é que você se encontra seu trio e fala assim, rapaz, teve um cara ali que passou por uma dificuldade muito maior comigo e tá ali, ó. Cresceu. Então, esse ambiente, ele te fortifica. E eu falo sempre até que ver gente que sofreu uma cagada melhor que você é confortante. Porque muitas vezes você tá ali você quer se colocar no lugar de vítima. Mas você fala, Rafa, como é que eu vou me colocar? Não tem como me colocar nesse lugar. Então,
esse ambiente é para isso, para você começar a ter boas comparações. Fala assim, cara, Boa. esse cara... ter a ambição de falar, pô, se o cara conseguiu, eu consigo. Aham. E o cara fala assim, "Ih, tá fraco, vem", aí te desafia, porque o cara quando entra para empreendedorismo, ele também é um cara que ele é movido a desafio. Ele tá sempre ali querendo buscar mais. E aí a gente começa a olhar, por exemplo, o fator trabalho, né? O fator, porque, por exemplo, quando o cara vira empresário, ele começa a trabalhar muito mais que todo mundo. E muitas vezes a galera fala, olha o carro, olha a casa, não sei o quê, mas não vê o tanto que aquele cara se colocou em risco e quantas famílias ele conseguiu ajudar com o trabalho dele. Que muita gente não coloca isso na conta, né? Pô, imagina, eu mesmo com a minha empresa aí, que vai fazer 2 anos no mês que vem. Parabéns. Quantas vezes a minha cabeça não já doeu que eu sabia que eu tinha que quitar ali as contas e pagar meus funcionários. E eu tava mais preocupado com meus funcionários que com as minhas contas. Mas é assim, empresário. Então, assim, e a galera às vezes, por exemplo, o cara que tá trabalhando ali no conforto, o salário garantido, ele quer nem saber. E também não precisa saber. Foi uma escolha minha. E aí essa maturidade que você tem que ganhar. Mas ele sempre vai ser o funcionário. Mas assim, faz parte... Mas se pra ele tá bom, ok. Se o sonho dele é só terminar o trabalho, vai embora para casa, janta, dorme, no dia seguinte vai trabalhar novamente, é questão de, assim, de alvo, né? De sonho de cada um. Se ele não tem sonho, às vezes o sonho dele é só chegar ao fim de semana, fazer o churrasco, o almoço em família. Então, mas assim, é pequeno ou grande, mas cada um cabe naquele que escolhe. Na verdade, assim, eu falo que a vida é feita de escolha, né? Escolha. Por exemplo, mas tem pessoas que se você dá uma fasquinha, ela vai ser fantástica. Só que, por exemplo, hoje eu percebo, por muito tempo eu fiquei pensando, quando eu saí nessa vida de empresário, porque também você quer trazer muita gente com você. Então, e aí você começa a sofrer, porque as pessoas não conseguem ver o que você viu. E nem conseguem ter energia pra jogar naquilo. E aí você quebra muito a cara, porque você vira motivo de chacota. Por isso que eu tô falando que no início é muito mais rede. Só que depois que você conseguiu, você vira o cara. E aí o cara assim, eu sempre sou. Mentira. Não, mentira. Ele falou, por que ele? Por que não eu? Por que ele? Eu sempre Os caras vão ter que assumir e engolir, entendeu? E tem que engolir. E aí, tipo, eu não tô falando isso aqui pra, nossa, porque é da minha história. Não, porque você sabe que não é que o cara não vai admitir. Às vezes ele vai falar pra você que você fala, cara, que você foi foda. Tipo, você conseguiu. Só que... Mas de falar de verdade. Não, falo com verdade. Porque às vezes a pessoa te admira e nem te fala. Mas, ou às vezes ele te critica, mas também não vai. Mas o primeiro que vai falar que você... Que, por exemplo, o que eu quero falar é o seguinte. A primeira pessoa que vai consumir o teu produto não é o teu vizinho. Exatamente. Nem teus familiares. Exatamente. Não é. E às vezes... tem vezes que acontece que o familiar consome, mas ele não tá acreditando tanto. E você sente, cara, porque é energia. É o cara que veio não sei da onde, que comprou o teu produto, que acreditou, que validou aquele negócio. Então, assim, e isso é natural. Só que quando você começa... Imagina que você começou. Você tá pensando que teus amigos vão comprar. Você tá pensando que a tua família... Não vai. Não vão. Na maioria da vez não vai. Pode ser que a tua mulher compre. Às vezes nem ela compra. Às vezes nem ela. Se tu não vender pra tua mulher, eu falo que tu vendeu errado. Pode largar esse negócio. Eu vou falar uma experiência rapidinha. Meu sonho era ser jornalista de moda. Eu fiz um curso em Portugal. Antes de tu falar disso aí, eu quero entender. Porque você falou assim, eu fiz jornalismo pra fazer moda. Eu quero entender isso. Não, eu tinha um sonho assim, eu gostaria de ser colunista de moda, eu gostaria de participar, como eu fiz também, fazer jornalismo pensando em ter uma revista de moda, cobrir Fashion Week, Fashion Rio, Minas Trend, fazer um curso fora do Brasil, assim, mas eu não consegui, como jornalista de moda, eu não consegui, porque também está no lugar certo. Sim. Eu não estava no lugar certo, Limeira não faria uma revista de moda. Faria se eu estivesse em São Paulo, em outro lugar. Entende? Às vezes não é nem o tentar, o querer, é que não vai virar. Então, o que aconteceu? Eu fui ser colunista de moda dentro do jornal do meu marido. E aí eu conheci o mundo da moda, eu me encantei. Mas aí, será que é isso mesmo que eu queria? Eu já me realizei participando de tudo isso. Sentar na primeira fila, com nomes grandes da moda brasileira, com jornalistas... sentar na primeira fila, ter o privilégio de entrar no backstage de famosos, tudo. E aí eu falei assim, e o meu sonho da revista? Fui estudar em Portugal. Então, partindo desse ponto, quando eu me formei, eu fui colunista por 3 ou 4 anos, fazia o Comer Bem também, que eu gostava.
que eu ia nos restaurantes, descobria os carros-chefe, fazia fotos e a gente almoçava, falava sobre aquele local. A moda, eu fazia colunas de moda cobrindo desfiles local das lojas aqui de Limeira e cobria esses desfiles, onde eu tive a oportunidade de conhecer a Glorinha Calil, que também era uma inspiração para mim, a outra Constanza Pascolato e tal. Realizei. Ok. Aí eu falei assim, mas eu preciso sair da bolha então, né? Eu fui abrir uma loja, saí do jornal, que era a zona de conforto, que era do meu marido, e falei, eu vou abrir uma loja, porque eu visto minha filha na TV. Então, todo mundo elogia meus looks, minha roupa, eu vou estourar, eu vou arrebentar. Então, para você ter uma ideia do que é sonhar, pensar, fazer e não acontecer. E quem tem 1 milhão de amigos não tem 1 milhão de clientes. Sim. Meus amigos, minha família, eles não compravam de mim. Então, eu descobri assim, eu não nasci para ser vendedora. Eu nasci para criar, para fazer, para comprar, porque eu enchia minha loja de roupas lindas do que eu usava, e aí eu não tinha esse retorno. É isso que você está falando. Às vezes a sua família, o seu vizinho, não vai ser seu cliente, Sim. não vai te apoiar. Então você tem 1 milhão de amigos, mas você não tem 1 milhão de clientes. Mas eu não tive uma estratégia, na verdade, de... aí a gente pode falar de negócio aqui aí de eterno. Porque, por exemplo, às vezes, você levou o público errado. Porque às vezes é aquela coisa de você ter muito seguidor, mas o seguidor não é o teu público que compra o teu produto. Sim. Por exemplo, hoje eu tenho certeza que a minha clínica foi a primeira desse setor de emagrecimento na cidade, que deu a cara a tapa, né? E eu já comecei com um valor acima daquilo que era prestado na cidade. Então, eu já selecionei pelo preço. Porque muitas vezes você tem que trabalhar uma coisa chamada posicionamento. Uhum. E é sofrido, porque... E você aprendeu isso estudando ou você teve essa estratégia da sua cabeça? Estudando. A Mari sabe como eu estudo. Então, assim... Lê muito, estuda muito, acho admirável. É porque você precisa ter uma direção. Sim. E eu fiz assim, sem direção. Eu fiz assim, joguei na loteria. Falei, eu vou arrebentar. Mas é por isso que tá em grupos de empresário, é maravilhoso. Exatamente, na época não tinha isso. Porque, por exemplo, às vezes faltou você saber trabalhar uma coisa chamada desejo. Uhum. E falar daquilo que você resolve. Porque às vezes... É difícil falar isso, mas, por exemplo, eu como médico, vou falar de venda. É venda. É venda. Você tem que trabalhar no motor 1 do negócio. A gente vende a nossa imagem, né? Então, por exemplo, eu fiz, quando eu fui do negócio lá que você trabalhou com a parte de moda e comunicação, fantástico. Você só precisa aprender um detalhezinho que o empresário vai te dar. Não, e aí, por falta desse conhecimento, você vai, às vezes, você não conseguiu alavancar. Uhum. Mas porque faltou conhecimento só. Não significa dizer que... hoje, provavelmente, tu tem alguém nesse teu grupo aí que consegue te ajudar a botar esse teu produto no lugar certo para as pessoas certas. Uhum. Que é o que você acabou de falar e já falou várias vezes aqui. Então, assim, os familiares, às vezes, eles só vão comprar quando deu certo. E não adianta, não vai ser diferente em vários lugares do mundo, em qualquer lugar. E também amigos, né? E às vezes o teu amigo não tem condição de comprar. Não, tá e às vezes... uma loja que vai fazer sucesso não necessariamente é uma loja com as roupas que você gosta. Uhum. Isso daí, como empresária, é um desafio. Porque às vezes você vai... eu vou vender semijoia. Você vende pra caramba, vendo. Você vende as coisas que você usa? Não, as pessoas que... os meus clientes, o meu público-alvo gosta de coisas diferentes. Às vezes, como empresário, isso é um desafio. Tipo, eu gosto das roupas X. Por exemplo, eu não gosto de roupa de roqueiro. Mas às vezes, na minha região, às vezes, numa pesquisa, você percebe que cabe roupa de roqueiro. Então, bota roupa de roqueiro, que é o que aquele público está precisando, Mas teve pedindo. um detalhe nesse sentido aí. Eu senti que a internet começou a entrar forte naquele momento. Lojas fechando e a internet abrindo para compras muito fáceis e com valores muito... Porque você vai para São Paulo, você compra uma roupa, você tem que colocar o valor que você consiga pagar e pagar as contas, aluguel, tudo, né? Então, quando a internet começou, aí as fortes ficaram. Às vezes eu estou achando, até que ultimamente, muitas lojas estão pagando para ficar abertas.
Porque o consumo na internet... Na verdade, estão virando híbrida. É. Não tá mais... O mercado mudou muito, Márcia. Tem gente em loja física vendendo pela internet. Sim. Fazendo live para... Live commerce, é o que mais tem hoje. Porque ela não consegue se pagar, ela com a porta aberta, pagando funcionários para vender. Não existe, Mas né? ela, às vezes, ela Mas quer. eu gosto de... Mas às vezes de ela ir quer. no lugar, sentir. Eu também gosto de Eu provar. gosto de escolher. É. Eu vejo na internet, aí você compra. Eu compro, já comprei. Minha filha comprou 3 vestidos para a filha, bebezinha de 2 anos, a menina de 9 e a dela. Ela falou, mãezinha, pela primeira vez eu vou na festa junina, nós 3 vamos iguais, mãe e filhas. Quando chegou a roupa, linda, maravilhosa, não deu certo. Péssima qualidade, não fechou, o zíper, não tinha zíper, o botão. Então ela não conseguiu, só pequenininho que colocou. Então... Tem isso também, né? Mas às vezes o híbrido mesmo. Tem muita gente. Hoje, de verdade, para quem tem uma loja física e quer vender mais, tem que ir pro TikTok. Tem que ir pro TikTok. Não TikTok, tem mais... lives. Live commerce. Pagamento assim, manda o Pix, eu te mando a roupa, entendeu? É porque, na verdade, o mundo mudou muito, né? Mudou muito. Aí a gente tem que acompanhar. Essa é a vida do empresário. Se você não acompanha a mudança, você vai ficar ser engolido pelo mercado. E com a IA, então, mais ainda. E eu vivo isso na pele, por exemplo. O que eu fiz ano passado, esse ano eu já tenho que mudar a estratégia, porque surgiu 2, 3, 4 concorrentes. Então, uma onda que eu vinha surfando sozinha, de repente veio concorrência. Que concorrência não é ruim. Que faz você, tipo, qual é o meu nível de apetite para fazer esse negócio de fato, se manter vivo e crescer? Sim. Para quem... E aí, cara, ser empresário é uma briga com ego diária. Porque você vai ter que aprender... Para mim não deu. Não era minha praia, eu arrisquei e não deu certo. Não faria de novo. Não tenho saudade. Mas valeu a experiência, porque... Toda experiência É vale. aprendizado. É, um aprendizado. Cara, eu sempre falo que a primeira matéria do empresário é dormir no barulho. Cara, porque é um inferno. Dizer que eu faço sei o quê. Quando você vê a gente criticando, eu já sei que não faz mesmo que eu. Menina, cada lançamento que eu fazia, eu chamava DJ, eu tinha parceria, dava vinho, dava comida, bebida, mas não vendia nada. Colocava um tapete na calçada, fazia coisas maravilhosas. Bolo todo dia com café. Todas as estratégias que eu tinha para conquistar, eu fiz. Mas assim, então faltou estratégia, faltou... esse lado que você fala de treinamento, Treinamento é a base. de ferramentas, eu não tive isso. Mas, assim, Márcia, não acha... Mas se alguém me desse hoje uma loja, assim, olha, essa loja vende tantos mil por mês, você pode pegar... Eu iria dar... eu vou. Porque uma pessoa não faz igual a outra. Você pode comprar uma loja que fatura 100 mil por mês... com aquela pessoa, com aquela cara, com aquela identidade. 200. Mas você vai ser diferente delas. Sim. Então você tem eu que... Eu tô doida para empreender, vai ser um falei risco. com meu marido. Vamos pensar em... Eu quero empreender também, mas ainda vai acontecer. E olha que eu tenho, a gente tem 1.200... possibilidades. A gente tem 1.200 insights que a gente pode ter. Porque é isso. Quem quer investir tem que perder o medo. Porque você tem que saber que é um risco. Porque às vezes que pode isso dar ou não. também. E às vezes é isso. Às vezes você fala assim... E se der certo? E se? E se não der? Mas e se der? Não é? E às vezes você participar de um grupo que... Óbvio, eu falo do comitê de empresários, mas de outros grupos também. Você oxigena suas ideias. Você olha e você fala assim... você vê alguém que vende... A gente falou de semijoia, de roupa, mas que vende whey, que vende proteína. Que vende isso. Você olha e você fala, olha, isso eu venderia. Eu venderia. E aí você fala, nunca tinha pensado em vender isso. Eu fui gestora de uma empresa de marketing multinível. Na época, eu lembro que eu falava assim, gente, eu amava ser gestora dessa empresa. E eu falava, olha, eu jamais ia imaginar que existe uma empresa como essa que vai fazer isso que eu faço. E eu amava. Mas por quê? Porque você tem que estar com o radar ligado. E, às vezes, estar fora da sua bolha faz com que você ligue o radar. E aí, possibilidades que você nunca tinha pensado, você fala, capaz, hein? Às vezes, parceria. Mas então... Mas assim, ó, só para vocês entenderem.
Eu li um livro muito recente chamado O Óbvio que Ignoramos. Vale a pena vocês lerem, por sinal. O alvo que ignoramos? O óbvio. O óbvio. E lá ele fala que tem a lei da tríplice convergência, que é sobre o talento que você tem. Por exemplo, você falou que gosta de mexer com roupa. A paixão que você tem para fazer aquilo. Por que é o talento? Talento é uma coisa que você faz que outras pessoas não fazem, mas para você é muito fácil. Paixão é quando você passa várias horas e não vê a hora passando e você continua realizando aquilo. Uhum. E o outro é trazer renda com isso. Né? Não adianta você ter talento e paixão e aquilo não te trazer retorno. Exatamente. Certo? Só que aí tem várias outras variáveis. Que a primeira coisa que você tem que começar a ter é uma imunidade à rejeição. Porque venda, na verdade, se dá com rejeição. Né? Então, e olhar, por exemplo, aquilo que a gente já conversou aqui. Se alguém fez e deu certo, o que eu não estou fazendo que essa pessoa fez? Exato. E aí, quando você entende, por exemplo, pode ver que renda eu falei por último. Quando você tem um talento legal, você tem uma paixão legal e isso pode trazer retorno, a última coisa que você tem que olhar é retorno. Às vezes você vai ter que passar muito tempo fazendo talento e usando a sua paixão para você se tornar um expert naquilo. Sim. Até no dia que você vai aprender uma coisa chamada uma habilidade, chamada venda, para você começar a usar desse negócio ao seu favor. Tem gente que às vezes tem um cara que vai olhar e falar assim, eu consigo vender para você. Porque o cara é tão bom fazendo aquilo que ele faz. Então, até nesse livro ele fala que tem uma síndrome chamada excesso de oportunidades. Sim. E hoje o problema da sociedade é o excesso de coisas que dá para fazer. Uhum. Eu, ano passado, eu entrei na crofaria aqui de Limeira, que era o BCN. E toda hora tinha uma oportunidade. É? E aí eu falei assim, caraca, mas tem muita oportunidade. E eu comecei a me Que perder. tipo de oportunidade? Dentro do seu trabalho? Vou te dar um exemplo. Não do meu trabalho, tipo, de outros nichos. Ah. Só que esse é um problema. Uhum. Porque, por exemplo, abrir um setor de ótica, de fato, até pode ser do meu nicho, mas eu não posso ter como médico. É. Cara, mas o que eu sei fazer é atender muito bem e tem que ser coisa relacionada com a minha área. Uhum. Porque senão você começa a devagar energia, foco. Você E aí começa não a cresce. dispersar. E tudo aquilo que você foca expande. Se você não foca, não vai expandir. Uhum. Então, esse problema do excesso de oportunidade e de você não buscar conhecimento para fazer com que o negócio cresça é o que faz muitos empresários quebrarem. E na estatística, até 5 anos, 80% dos empresários, o CNPJ morre. Sim. E para você dar acesso, você sabe quantas vezes se quebra normalmente? Na Nunca estatística? pensei, Isso tem dados, 3 vezes. Então, para o empresário dar certo... Com o mesmo segmento Não. ou não? Não. Quando ele inicia no empreendedorismo. Quando ele se arrisca em algo. Para dar certo, demora... Às vezes ele quebra 3 vezes. Uhum. Então, imagina quanto esse cara paga o Eu já vi muitos, tipo Pablo Marçal, tipo o Primo Rico, falarem de quantas vezes quebrou e como chegou na escassez para depois levantar. Eu acho mágico. Assim, eu vi na parede lá escrito, ó, do 0 a 1000, faça do 0 virar 1 milhão, não sei o quê. Mas, assim, nem todo mundo consegue entender como é que ele fez virar 1 milhão. Mas Ele pode até comprar a ideia. Você pode até comprar a ideia. porque, na verdade, é para poucos isso. Mas ninguém vai fazer o que você fez. Não é questão do de... jeito que você fez. Não é questão de, eu acho que só fazer do jeito. Por exemplo, existe poucas pessoas que vão querer pagar o preço, porque é um preço alto. Exatamente. Mas e quem paga? Quem paga, chega. Quem paga, Quem chega. paga, chega. Quem paga, Porque, chega. por exemplo, Você acredita nisso? Sim, quem paga, chega. Acredito porque, mas aí entra aquilo que você falou. Por exemplo, primeiro que você não teve acesso ao conhecimento. E às vezes só faltava você sair daqui de Limeira e às vezes ir naquele momento ir para São Paulo. Sim, porque eu observava as apresentadoras, eu falava assim, meu Deus, quem é a consultora de imagem dessa emissora gigante, né? Não está sendo coerente com... Tá bonito. Não está bonito. Tá bonito. Não está ornando, né? Tá ornando. Não está combinando. Então eu dava vontade de ir lá, mexer na consultoria de imagem, ir lá e falar, gente, hoje está frio, por que vocês estão de alcinha? Bota um taiê. Mas aí ficou... Então, é porque eu não estou no lugar certo, talvez. Ou não teve conexão com a pessoa certa. É que eu moro aqui, né? Meu marido é daqui. Se eu estivesse em São Paulo, talvez fosse diferente. Às vezes não. Seria. Às vezes não. Às vezes não. Porque às vezes, por exemplo, às vezes faltou uma conexão certa e um na hora certa, no lugar conhecimento certo. diferente. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo meu. Quando eu entrei nesse negócio aqui, todo mundo falava que não dava certo. Então. E aí eu falei assim, eu vou fazer dar certo.
E aí eu preso. Imagina se você acreditasse que não ia dar certo e... É difícil. Mas muita gente acredita. Acredita e para. Muita gente acredita. Não, cara, mas assim, mas ninguém tá... também existe uma coisa que ninguém tá disposto a dormir no barulho. Uhum. Porque é muito bom ficar no conforto. E normalmente quando você mais Por que você eu vou mexer cresce, com isso? Eu vou arrumar problema para minha... quanto mais pra aumenta o faturamento, mais perder problema o você tem sono, pra né? resolver. Porque quando a gente arruma problema, a gente perde sono. Ai, muito. Até hoje eu perco sono. Então, assim, todo mês... Porque, por exemplo, empreender é saber que todo mês você tem que fazer um caixa do zero. É. E aí você vai começando a trabalhar para aprender a fazer recorrência naquele negócio. Só que nem todo mundo... e aí isso me deu muito conforto ultimamente, porque eu entendi que nem todo mundo quer ser um Andrei da vida. Nem todo mundo aguenta dormir no barulho. E aí eu falei assim, cara, eu vou trazer quem quer vir, mas eu também não vou forçar ninguém que não quer vir. Porque até uma frase que um amigo meu falou esse dia, ele falou assim, é mais antes você segurar um louco do que empurrar um preguiçoso. E é isso. Verdade, como gestor. É que nem empurrar bêbado na descida e jogar coco, né, no morro. Ele vai lá para baixo. Mas é isso. Vocês estão gostando do papo? Muito, Adorando. muito. Podia dividir em 2 E fica, episódios né? E aqui, fica. porque... Eu acho sabe, que eu ficaria aqui um eu tempão diria assim, ainda. olha, continuamos no próximo... Fase né? dois, né? Fazer dois, porque... Fazer um programa de a gente, TV, Júnior. eu E aí, adoro vamos contar fazer. histórias. Eu adoro, assim, relembrar histórias, sabe? E é um papo muito gostoso, porque a gente viaja, né? É. A gente vem aqui, fala sobre um assunto, mas a gente acaba contando nossas histórias. Mas é gostoso, né? Eu acho que é a forma mais fácil de você se conectar com o pessoal, das pessoas. Por exemplo, a vez faltou, não sei se tu contava a história dessa roupa, mas era uma forma de... A forma de mais vender é ajudando as pessoas e contando histórias. Então, nós temos... Histórias eu falo de contar histórias, assim, Serra Negra, eu não sei se você conhece. Conheço. Nós temos... Conhece? Conheceu esse ano? Então, nós temos um apartamento lá na Rua do Cristo. Eu andei 2 vezes só no teleférico. Eu não tenho receio, não sei o quê. A gente mora ali, na Rua da Fontana de Trevi. Então, eu não vou para Roma, né? Mas está lá. Mas tem a Fontana de Trevi ali na rua da nossa casa. Que legal. Então, a Serra Negra é uma cidade turística, pequena. Fantástico. E aí meu marido falou assim, você fala que não gosta de Serra Negra porque não quer morar aqui? Eu falei, não é que eu não quero. Eu tenho amigas no comércio. É uma rua só de comércio, praça, era toda bonitinha. Tem o roteiro do vinho, tem o roteiro do café, é toda bonitinha. Mas assim, por que eu perco tempo? Eu passo a tarde toda, porque eu vou passando de loja em loja, eu conheço todas elas. Uma quer tomar café, outra fala, oi Márcia, vem aqui. Então e não é perder tempo, é bater papo, é trocar ideias, é dar força às vezes para alguém que está precisando. Conversar com alguém, às vezes faz aquele dia da pessoa ser melhor. Entendeu? Contar histórias positivas ou até negativas. E como é que está sua filha? Como é que está? Eu vejo sua filha na televisão. Então a gente pega uma amizade. Olha lá, ela vê minha filha. Então aí já entro, tomo um café. E aí quando eu vejo, eu andei 3 quarteirões numa tarde inteira. Por quê? Porque eu gosto muito de conversar e conhecer, eu sou curiosa. Quero saber onde é que vai ter festa, onde é que vai ter uma experiência que eu participo, né? Que eu gosto de estar em eventos, de assistir palestras e tal. E aí, na última vez que eu estive lá, acabei vendo que ia ter um café sistêmico. E aí eu falei, então, agora eu já tenho amigos aqui, né? Já tenho um grupo de café sistêmico aqui em Serra Negra. Que legal. Então, conhecer a história das pessoas, eu gosto muito. Eu coleciono histórias. Eu falo que gostaria de ser uma contadora de histórias. É uma coisa que eu estou estudando. Vou aprender a contar histórias melhores. Mas assim, eu falo que quanto mais eu conheço as histórias das pessoas e vejo o quanto elas se superaram, mais eu me apaixono por elas. Porque às vezes a gente tem o costume de olhar a grama do vizinho e achar que é perfeita. E esse cara, muitas vezes, se tu olhar a mão dele, tá cheio de calo. Cheio de terra, né? E a gente olha pra grama. Se você entrar na casa dele... às vezes a grama é sintética. E às vezes é legal. A grama, de tão verde que ela é. Mas às vezes é legal saber a história. Então, por exemplo, quanto mais eu olho a pessoa no fundo, mais eu vejo que são admiráveis, assim. Então, eu sempre tento
jogar energia positiva ali, abençoar, né? Porque tudo que você joga para os outros volta para você também. O Seu universo marido falou volta. alguma coisa aquele dia que a gente foi lá, né? Que eu acho que era o Dalai Lama que comentava que quando ele estava conversando com alguém, e indiferente de ser mais importante ou menos que ele falava que ele se admirava porque aquela pessoa é um ser humano igualzinho a ele, com defeitos, com qualidade. Então, quanto mais ele percebia isso, mais ele conseguia se conectar. Eu achei muito bacana, assim. Viu? Meu marido, assim, ele é jornalista, advogado, mas assim, se você fizer uma entrevista com ele, você fica... Ele lê muito, ele escreve muito bem, ele tem uma oratória muito boa. Minha filha até fala que se inspirou nele, né? Que legal. E ele tem muita história para contar, ele sabe tudo que acontece no mundo, no futebol, na política, né? Então é muito bom. Quem lê bastante tem história para contar, né? Cara, que legal. Estamos chegando ao fim. Que conversa boa. Que pena. Foi muito bom estar com vocês aqui. Eu adoro, assim, conhecer as pessoas de fato, entender, né? Que legal esse projeto que vocês estão fazendo. E deixa aí o convite. O convite nosso pro pessoal, convite. o Instagram de vocês, onde as pessoas encontram vocês, né? E deixa uma mensagem final cada um de vocês aí. Quer falar? Esse convite para vocês aí do dia 21/7, Olha pra cá, para cá, é para você. Eu quero que você esteja conosco nesse dia que você vai sentir o que eu estou falando, assim, essa diferença. O porquê o comitê de empresária que me brilhou os olhos e que vai ser interessante para você também. Porque não é só um comitê de mulheres ou de homens, de empresários e empresárias. É muito mais que isso, é uma amizade que você talvez não tenha. E nós estamos aqui para ser suas amigas, para desabafar. Às vezes eu falo assim, Mari, fiz uma sessão de terapia aqui com você, porque tudo que eu gostaria de falar, eu falo para ela, eu falo para quem estiver por perto. E é muito bom estar com a gente, não é, Mari? Esteja com a gente dia 21 de julho. Nosso almoço vai ser no Jangada, 12:30. Se você é uma empresária que quer crescer, que quer ir além, que quer ter novos horizontes, assim como nós falamos aqui, vem para o Comitê de Empresárias. Eu tenho certeza que a gente pode fazer diferença nos teus resultados. Você vai gostar muito de participar. Uma coisa que eu falo sempre antes dos nossos eventos, embora façamos muitas amizades, sim, fazemos muitas amizades dentro do Comitê de Empresárias. Esse primeiro momento é para você vá como uma empresária que vai trabalhar. Considera que aquele horário do almoço é um horário de trabalho, é um investimento no teu trabalho, no teu negócio. Foque nisso. A amizade vai acontecer, eu tenho certeza, mas é uma consequência. Então, esteja com a gente. O Comitê de Empresários é Mulheres Fortalecendo Mulheres. Então, só para concluir aqui, esse é o primeiro evento do Comitê de Empresárias de Limeira. De São Paulo, é o primeiro aqui em Limeira que vai acontecer. E eu, como embaixadora, vou ficar muito honrada com a sua presença. Você, seu marido, todo mundo, cabe todo mundo. O palco do mundo, eu digo que é gigante. E a gente está aqui para mostrar isso para vocês. Vem com a gente. E é isso. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Saúde e Negócios, né? E obrigado mais uma vez. Obrigada. Nós que agradecemos. E sucesso demais nessa Muito empreitada obrigada. aí, nessa valorização de mulheres empresárias, que a gente sabe que não é fácil, devido ao papo que a gente já teve aqui. Né? E eu tenho certeza que é a mesa certa. Então, não deixe de entrar nessa mesa com essas maravilhosas aqui. E eu digo que o Comitê de Empresários é uma empresa Sim, com certeza. que só cresce. Agora eu estava esperando terminar para comer os brownies aqui, os alfajores. Eu estava esperando para isso. Depois eu conto para você também que está seguindo ali. Segue a gente lá. Posso falar? Ai, sim. Vocês esqueceram de falar, pode falar. Olha, Verdade. Márcia Lucato Oficial no Instagram.
Comitê das Empresárias. Comitê de Empresárias. Comitê de Empresárias. Empresárias. D. Boa. E Mari Posidônio Oficial. chama lá. Que a gente... Comitê de Empresárias. Eu quero ver você lá seguindo a gente. Boa. Bora. E é isso, pessoal. Obrigado. E até o próximo episódio no Saúde e Negócio.